Boa noite, meninos. Vamos lá para a nossa 8ª aula de filosofia. Está quase terminando aí nosso primeiro bimestre. Vamos focar. Hoje, 23 de nove de 2020. Bom, gente, a gente falou na última aula sobre o Tales de Mileto. Nós estamos estudando agora sobre os principais filósofos pré-socráticos. E hoje a gente vai falar de Heráclito de Éfeso. Particularmente é um pré-socrático que eu gosto muito. Vamos lá? Lembrando, gente, que assim como Mileto, Éfeso é a cidade de Heráclito, é onde esse filósofo nasceu. Então, gente, o Heráclito, estudando a physis, que nós sabemos que é a natureza, ele afirmou o quê? Que tudo está em processo de transformação. Essa transformação é o que ele vai chamar de devir, essa mudança. Devir seria essa coisa que faz a natureza, o mundo, se transformar. Tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala, é que nada é, tudo está por vir ou a ser. Eu fico vendo gente falando assim, eu sou vereador. Dá vontade de falar assim, você não é vereador, você está vereador, porque isso vai mudar, outra pessoa vai ganhar e você vai deixar de ser vereador. Segundo Heráclito, voltando aqui para a aula, o mundo está se transformando o tempo todo, as coisas estão se transformando o tempo todo, inclusive nós, seres humanos, pessoas, estamos nos transformando o tempo todo. E é um fato, eu não sei se vocês já viram o filme, ou já leram um livro da Alice no País das Maravilhas, que a lagarta pergunta para Alice, quem é ela? Ela fala que ela já mudou tantas vezes naquele dia que ela já nem sabe mais. Porque ela come um biscoito, ela aumenta, ela bebe um líquido, ela diminui. E a gente, o ser humano é assim, né? Pelo menos eu, há um ano atrás, nem precisa pensar um ano atrás, mas um ano atrás, que não é nem um tempo nem tão longo, nem tão curto, eu já mudei tanto, eu já não me reconheço. Então, por isso que eu gosto muito do Heráclito. É dele, gente, que vem aquela ideia, vocês já devem ter ouvido falar, que é impossível se banhar 2 vezes no mesmo rio. Por que ele fala que é impossível? Aí você pode falar, o rio está lá, por que eu não posso banhar no mesmo rio? Você pode até se banhar naquele mesmo local, mas o rio já não vai ser o mesmo da segunda vez. Porque as águas que você mergulhar da primeira vez, elas já foram embora. Aquela água da segunda vez já são novas águas. E nós também. Nosso corpo já não é mais o mesmo. Quando a gente for banhar nesse rio pela segunda vez, as nossas células já vão ter se multiplicado milhões de vezes. Não só a nossa célula... Deixa eu arrumar meu fone aqui, gente. Instante. Não só a nossa célula, mas o que a gente entende como certo, como errado, a gente já não vai ser a mesma pessoa. Por isso que eu gosto muito do Heráclito, eu acho que faz muito, muito sentido. Essa frase dele, né? Nada é permanente, exceto a mudança, é muito legal. Então, esse processo de transformação, que eu já falei para vocês, o Heráclito vai chamar de devir. Segundo esse pré-socrático, nós não podemos necessariamente definir as coisas, porque essas coisas estão em constante transformação. A natureza é um processo de transformação. Assim, se nada é, tudo está por vir a ser, não tem como a gente definir nada. Ele foi bem radical nisso, né, gente? Ok, não vai ter como definir 100%, mas algum conceito vai poder sim definir. Mas enfim, essa era a ideia dele. E o que faz esse devir, né? Essa transformação, essa mudança? Esse é um ponto muito importante para a gente entender o Heráclito, porque a questão é, como que ocorre essa transformação? Eles perguntavam isso para Heráclito, ela acontece assim do nada? Mas ele tinha uma resposta. Lembrando que pode ser que a resposta dele não seja uma resposta correta, mas pelo menos ele usava de uma certa lógica para explicar. Para Heráclito, essa mudança ela ocorria entre a tensão de opostos. Pensa assim, 2 forças.
opostas. Nessa tensão de opostos ocorria essa mudança. Por isso que o Heráclito, gente, assim, bem sucintamente, ele é considerado o pai da dialética. Eu nem coloquei aqui, devia ter colocado um ponto aqui, ó. Coloca aqui no caderno de vocês, quem for fazer o resumo. Ele é considerado o pai da dialética. De uma maneira bem simples, assim, para vocês entenderem, dialética significa contradição, ideias opostas, ideias entre opostos, diálogos entre opostos. E esses opostos, como o nome já diz, né, são bem opostos. Por exemplo, quente e frio, que é um termo que o Heráclito usa muito. A gente só sabe o que é frio porque a gente sabe o que é quente. A gente só sabe o que é quente porque a gente sabe o que é frio. Porque você já passou por essas duas experiências. Então, essa interação de opostos faz o mundo se transformar. O feio, o bonito, o quente, o frio, nesse sentido. Então, concluindo, a natureza para Heráclito é um processo de constante transformação, não para nunca. Para ele, nada é, tudo está por vir a ser, nada é permanente, exceto a mudança. Adoro essa frase. Essa é a ideia principal do Heráclito. Mas aí, lá em Eleia, a gente vai ver o Parmênides, que ele é contemporâneo do Heráclito, que é contemporâneo da mesma época, só que ele é da religião de Eleia, por isso que ele chama Parmênides de Eleia. Parmênides vai falar assim: o Heráclito, você delirou, você pirou o cabeção, não tem nada a ver, você tá viajando na batatinha, e vai tentar refutar essas ideias do Heráclito. Ele vai tentar contestar essas ideias dele. E ele, inclusive, escreveu uma obra, acho que chama... Não sei agora exatamente o nome da obra dele, acho que Coisas da Natureza, que chama a obra. E essa obra é basicamente a única obra que a gente conhece dele, mas foi suficiente, né, para os estudiosos entender bem essa contradição que ele tenta colocar em cima das ideias do Heráclito, essa forma de refutar. Dá para perceber que Parmênides não era fã das ideias do Heráclito. Ele vai trabalhar, gente, que existe duas posições no mundo. Quais são? A doxa e a aletheia. A primeira posição, né, é a posição de opinião. Você tem sua opinião sobre tudo, cada um pode dar sua opinião e ele vai chamar isso de doxa. Doxa é opinião. Mas beleza, você tem sua opinião, ok. Mas isso não quer dizer que a sua opinião representa de fato o que é certo ou errado, pois ela representa apenas a sua opinião. A gente fica vendo aí, a gente fala muito disso sobre o juiz de Facebook, né? A pessoa coloca uma ideia na cabeça e ela tem aquilo como uma verdade absoluta. E essa opinião, segundo Parmênides, pode te levar a quê? A incertezas. Porque elas são apenas opiniões. Mas também existe a verdade, por outro lado, que é a segunda opinião, a segunda posição que ele entende no mundo. Ele entende que existe duas opiniões, a primeira é a doxa e a segunda ele entende que é a aletheia, que é a verdade, que ele chama de aletheia. Essa sim é a verdade. Segundo Parmênides, a ideia do Heráclito, que tudo está sempre mudando, em constante evolução, é uma doxa. É o quê? Uma mera opinião. Doxa e opinião, gente, são sinônimos. Vocês conseguem... Não, antes de passar para isso, a gente tem que entender que para Parmênides nada muda, tudo é uno. O devir, a mudança de Heráclito, é uma ilusão pautada na sua opinião. Eu já discordo do Parmênides, eu acho que tudo muda o tempo todo. Eu sou mais igual igual a Heráclito, mas essa era a posição dele. Que tudo é uno e que você conseguiria sim identificar e conceituar as coisas.
diferente do que o Heráclito pensava. Vocês conseguem perceber essa concepção dialética que a gente viveu nesse período antigo, nesse período dos pré-socráticos? Porque, gente, o Heráclito com uma ideia que tudo muda, né, bem radicalzão, e já Parmênides com uma ideia totalmente oposta, de que nada mudava, de que tudo é uno. Então, são duas coisas assim bem opostas, mas que vai contribuir de uma maneira muito, muito significativa para os próximos filósofos que virão, junto com Sócrates, depois de Sócrates e principalmente Platão. Não sei se a gente vai conseguir estudar Platão, espero que dê tempo, mas a gente vai perceber o quanto essas ideias do Heráclito, do Parmênides, foram fundamentais para a continuação da filosofia. O textinho de hoje é daquele livrinho que eu peguei, a Turma da Mônica, que o Cortella fez com Maurício de Souza. Vou ler aqui pelo livro, mais fácil para mim. Passo estratégico. Quando mudamos algum plano ou desistimos de determinado caminho, algumas pessoas dizem: tá vendo? Não tinha clareza do que queria, não tinha determinação no que estava fazendo. Algumas pessoas, de fato, persistem no que não devem, seja na carreira, no trabalho, na família, no casamento, na religião, apenas porque não querem voltar atrás. Isso é, entendem que qualquer forma de mudança ou de recuo seja uma expressão de covardia, de fuga. Nessa hora, vale um conselho muito inteligente que aparece em Don Quixote, obra inestimável do escritor espanhol Miguel de Cervantes. Há nesse livro elementos absolutamente imprescindíveis para o pensamento de maneira geral. Mas uma das passagens de que mais gosto é quando Cervantes registra a ideia de voltar atrás como estratégia. Ele fala: quem se retira não foge. Ele utiliza a expressão retirar-se. Não está falando de escapar nem de sair correndo. Também não está falando de covardia. Em algumas situações da vida, devemos tomar outra rota, não interpretativamente, mas de maneira pensada, refletiva. Em ocasiões assim, é preciso saber retirar-se. Retirada essa que, como lembrou Cervantes, não é uma fuga, é só um passo estratégico para um próximo movimento. Eu escolhi esse textinho porque ele fala muito de mudanças, né? Então, mudança em qualquer área da vida da gente. A partir do momento que a gente vê que aquele lugar não nos cabe mais, acho super válido a gente mudar. E não é fuga, é apenas uma retirada estratégica. E eu quero que vocês falem sobre isso, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Desculpa, gente. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Boa aula para vocês. Até a próxima.